Nós vamos começar falando do líder do campeonato, o São Paulo, do professor Aguirre, que tropeçou de novo dentro de casa, e já está sentindo a pressão, que ele tinha um cara respirando na nuca dele. Agora tem mais de um. Na minha conta são mais 3, se eu não estiver equivocado. São 4, dá pra colocar 4. Então, quais são os 4? O Palmeiras, o Flamengo, o Inter e o Grêmio. Tá vendo? A diferença do primeiro pro quinto é de 4 pontos. Você tava lá com um cara respirando na sua nuca, agora tem 4, não é fácil. E outro detalhe importante que a gente tem números, eu que sei, você precisa interpretar dados, interpretar números. Mas tem coisa que você fica difícil de não compreender que tem problemas. Dos 7 últimos jogos, 21 pontos disputados, o São Paulo conquistou 10. Para quem está no comando de uma competição, e chegando na reta final, né? Isso não é pouca coisa. De você dar o gás. Não é pouca coisa. Você é líder, você disputou 7 jogos, 21 pontos e conquistou 10 pontos. Não é legal. Tá dando sorte em alguns momentos, porque dá uma tropeçada, alguém também tropeça, aquela coisa toda, e vai ficando naquela. Mas será que a sorte vai acompanhar até o final? São Paulo precisa ajeitar a sua vida. Se é que tem condições de ajeitar, pode ser que o professor não consiga, porque faltam instrumentos, peças. Começa com o Bruno, falando do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, Bruno Prado. Eu acho que essa queda tem muito a ver com desfalques mesmo. O São Paulo ele tem um time titular muito bom. Eu acho que o time titular do São Paulo, ele não é pior que os outros. Acho que o time titular do São Paulo ele é mais ou menos do mesmo nível que o do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio, do Cruzeiro, enfim, do Inter. Aí você pode achar um pouco melhor, outro um pouco pior, enfim. Mas eu acho que o time titular do São Paulo não deve nada para os outros. O problema é quando precisa repor. Aí o São Paulo ele tá atrás, por exemplo, do Palmeiras, do próprio Cruzeiro, que não está nessa briga do Brasileiro, mas tem um elenco bom, do Flamengo, até do Grêmio. O Grêmio melhorou seu elenco esse ano. Então esse é um grande problema. Acho que o principal fator que explica essa queda é que o São Paulo tem jogado desfalcado com frequência. E aí não tem reposição. No jogo de sábado jogou sem os 2 pontas, o Rojas e o Everton, e não tem nenhum. Por isso que aí já tem torcedor cornetando, né? Como sempre, quando o resultado não vem, começam a achar coisas, né? Já tem torcedor falando, mas o Aguirre, ele muda jogador de posição. Ele faz isso porque ele não tem reposição. O Aguirre, quando não tem um dos pontas, o que ele faz normalmente é adiantar os laterais. Ele já usou Bruno Pérez avançado, já usou o Regis, já usou o Reinaldo. Então, são as alternativas que ele tem. Então, o São Paulo, se ele conseguir jogar completo, ele pode encarar qualquer time. Ele vai ter, depois do Botafogo, Palmeiras e Inter na sequência. Se ele jogar completo contra Palmeiras e Inter, ele pode conseguir bons resultados ali. Mas se ele tiver 2, 3 desfalques, principalmente os 4 da frente, o Rojas, Everton, Nenê e Diego Souza, aí pega, aí fica complicado. Então, e agora o lado emocional começa a pesar também, né? O São Paulo, muitos jogos que ele não jogou bem, ele foi buscar pontos muito porque tá muito confiante, aí luta até o fim, vai brigar. Quando começa a tropeçar e os outros começam a chegar, aí também o emocional pode pesar um pouquinho. Isso que nós vamos ver nas próximas rodadas, até porque o São Paulo pode entrar em campo domingo em terceiro. O Flamengo joga sábado e o Palmeiras joga de manhã, domingo. É 11 horas da manhã, né? Se os dois vencerem, o São Paulo entra para jogar à tarde com o Botafogo no Rio em terceiro lugar. E é uma situação nova para o São Paulo. Sim. O São Paulo sempre teve um à sua frente, que no caso era o Internacional. Era, e mesmo assim pelo saldo de gols, ali junto. Então, se ele entrar em terceiro contra o Botafogo, aí a gente vai ver até quanto o emocional tá pesando depois que os resultados começaram a não aparecer. Fausto, você estava falando também sobre isso, quero ouvi-lo, Fausto Favaro. Ô Vanderlei, e o principal problema do São Paulo é exatamente isso que o Bruno colocou, o elenco do São Paulo. Ficou muito claro esse final de semana, o time que tem elenco e o time que não tem elenco. O Palmeiras, quando precisou, o Mauro citou ontem a cavalaria entrou em campo e resolveu em segundos. O William entrou e resolveu em segundos. O São Paulo não tem isso. O São Paulo não tem, que fique claro pro torcedor São Paulino. O São Paulo, mesmo não conquistando o título do Brasileirão, porque vai ter que suar muito a camisa para conquistar esse título do Campeonato Brasileiro, principalmente se o Palmeiras focar um pouco da sua atenção ao Campeonato Brasileiro, que eu acho que vai acontecer, até pelo momento do Palmeiras no Brasileirão. O Grêmio focar suas atenções ao Campeonato Brasileiro, o Internacional seguir nessa pegada que está, com um tropeço ou outro, no mesmo nível do São Paulo ali. O São Paulo vai precisar se reforçar pro ano que vem, porque terá Libertadores
Libertadores da América. De Libertadores da América, acho que o São Paulo não sai. São Paulo garantiu a sua vaga Libertadores da América nesse Campeonato Brasileiro. Se não classificar, será terrível pro São Paulo, mas acho praticamente impossível o São Paulo não se classificar para a Libertadores. Então eu tenho certeza que o Raí, o Ricardo, o Lugano, o Aguirre já estão pensando no ano seguinte, no ano de 2019, quando o São Paulo estará numa Libertadores da América. O título vai ter que brigar e brigar pra valer diante dessas equipes. O grande problema é a falta de elenco, isto cada vez mais claro. Depender de Nenê, depender de Diego Souza e de Everton, não dá. São 3 jogadores rodados, veteranos, que ficam muito fora de partidas, principalmente o Everton tá fora, né? Dificilmente o São Paulo tem essa trinca no jogo. Tá sendo difícil pro Aguirre. Pra dar essa trinca entre Everton, Diego Souza e Nenê, tá difícil pro São Paulo. Quando der, se o São Paulo de repente entrar em campo contra o Palmeiras, que pode ser um jogo que decida o campeonato naquele momento, a primeira, a segunda posição do Campeonato Brasileiro, se entrar em campo com o seu time titular, Vanderlei, não acho que é inferior ao time do Palmeiras. Titular do Palmeiras e o titular do São Paulo, acho times muito parecidos, né? Times bons. Agora, elenco, aí pesa muito. Diga, Chacon. Olha, o São Paulo tem uma estatística aí que ficou atrás do primeiro ou segundo lugar a última vez na 12ª rodada. Faz tempo que o São Paulo não fica numa posição inferior ao segundo lugar, né? Foi a rodada que parou pra Copa. Ficou em terceiro lugar naquela ocasião. Vampeta, queremos ouvi-lo, Vamp. Professor, eu fico em casa, né, pensando, né? O Campeonato Brasileiro aí faltando 12 rodadas, né, Bruno? 12 ou 13? 12, né? Faltam 12. 12 rodadas. Aí eu pego assim, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Inter, né? Todos aí tem camisa, tem torcida, tem tudo. O São Paulo Grêmio, né? E o Grêmio. O São Paulo é o único desses aí todos que foi tricampeão brasileiro seguido. O São Paulo, a média de público do São Paulo, desde o ano passado, mesmo estando mal, vai pra B, cai, não cai, é acima de 40 mil. Aí eu vejo, camisa tem, torcida tem, como os que estão também concorrendo ali ao título. Banco, treinador. O Aguirre tá chegando, aí você vai pegar o Aguirre brigando com o Barbieri, que vai brigar com o Renato. E o que tem mais bagagem é o Filipão pela história, que é o do Palmeiras. Patrocinador, de repente o Palmeiras tem um pouco mais de dinheiro, mas o São Paulo não tem nada atrasado, tá tudo em dia, todos eles são tudo em dias, tudo. Jogadores, aí eu vou pra parte de campo agora, a parte de campo. Você pega um Hudson, que foi campeão com o Cruzeiro no ano passado, você tem o Jusilei, que já foi campeão com o Corinthians, você tem o Nenê e o Diego Souza, jogadores aí de seleção, rodado, você tem o Rodrigo Caio, que fazia parte da seleção, você pega o Arboleda lá, que é a seleção equatoriana. E o São Paulo não deve nada pra ninguém. Não deve nada pra ninguém, mas tá deixando a desejar o quê? Na hora de abrir, continua o líder, mas o São Paulo hoje podia estar 3, 4 pontos de um monte de clube, né? Ele começou a tropeçar os jogos que você falou, Paraná Clube, América, sofreu pra ganhar do Bahia, sofreu pra ganhar do Ceará. Patou com o Fluminense. Essa arrancada não tá tendo. De você ter arrancada e de repente você vai pegar um Inter lá, você pode perder, mas com gordura. Você tem uma gordura, se você perde, continua na vantagem. São Paulo tá deixando a desejar, mas tá vivo na competição ainda. Porque eu vi os jogos, eu vi o jogo do Grêmio. Foi um 3-2, mas o Grêmio teve que penar. Vaiaram o Luan, que foi o principal jogador do ano passado. O Grêmio que tá aí bem na Libertadores, mas a torcida pegou no pé do Luan também. Ele vai. O Inter... O São Paulo saiu vaiado no sábado. O Inter, se tem coragem mesmo, chega ontem, jogo pra atropelar o Corinthians. Achou que o empate foi bom. A rodada só favoreceu o Palmeiras. O São Paulo tá na briga. Não vejo que tá distante, não. E tem mais, né? O Fausto falou das vaias e o Aguirre falou que compreendeu as vaias e tal. E é verdade. Fica uma expectativa muito grande, quem né? Quem não gostou tem que vaiar. Faz parte. Agora, de qualquer maneira, é inegável que o time caiu no segundo turno. O rendimento do time caiu no segundo turno. Nesses intervalos, falou assim, foi bom sair da Sul-Americana que não tem jogo no meio de semana. Quando saiu da Sul-Americana, que aí teve a semana cheia, que a gente fala semana cheia, só pra treinar, depois disso não ganhou mais nenhuma. A gente não pode ter, desculpe, Fausto, a gente não pode ter memória curta.
Né? A gente acompanhou pelas redes sociais os torcedores, muitos torcedores, não todos, né? Sempre tem, não é unânime o pensamento, mas muitos torcedores comemorando o fato de ter uma competição só. A gente não tem um grande elenco, diziam uma grande fartura, diziam os torcedores do São Paulo, e olha, agora é mergulhar de cabeça numa competição só. E o time estava rendendo bem, agora tá bom, tá levando vantagem. 2 times vão levar vantagem nessa briga toda. Quais? Naquele momento. Não podemos ter memória curta. São Paulo e Internacional. Lembram? São Paulo e Internacional estão caminhando bem, uma competição só, e papapá, aquele discurso todo, tá. Bom, tá só numa competição. E caiu de produção. É preocupante. Quando foi eliminado da Sul-Americana, graças a Deus, né? Isso, não, o foco é só o brasileiro. O São Paulo ele caiu exatamente por ter um elenco curto. O elenco é o grande problema do São Paulo. E uma das coisas... 11 contra 11 não deve nada pra ninguém. Das coisas se o São Paulo tivesse na Copa do Brasil, na Libertadores, Bruno, ele não brigaria mas uma das coisas para uma possível revirada do São Paulo aí, uma reviravolta no Campeonato Brasileiro e voltar a apresentar um bom futebol, não um grande futebol, porque nenhum time está apresentando um grande futebol nesse Brasileirão. É o Aguirre, eu falei isso no fim de jogo, Wanderlei, assumir que o time não vem rendendo, porque mas ele falou. Assumiu, mas eu gosto de gente assim, assume que não tá bom o negócio, porque é o seguinte, o que tem de treinador chegando com estatísticas, olha, demos azar, sabe, um atrás do outro, demos azar, por isso que perdemos, chutamos, mas por isso que perdemos. Não, ele assumiu, o time não tá bem, a gente precisa achar o grande problema desse time aí e ajeitar a casa. Eu acho isso importantíssimo, e o Aguirre tem consciência que o São Paulo não tá bem. O que tem de treinador que tá com seus times lá na ponta e de repente tropeça e fala que é azar, é infelicidade, papapá, é um monte. O Aguirre não, assumiu e tomara que ele coloque a casa em ordem.